sou Isa Mendonça e esse é o podcast Eu e Elas. E toda semana nós vamos trazer mulheres incríveis com histórias que inspiram e conectam junto a você. E a minha primeira convidada é uma mulher muito especial, é Gisélia Freitas. E eu até anotei aqui porque é tanta coisa no currículo, um currículo tão vasto, que eu vou ler para vocês. Olha, Gisélia é psicóloga, psicanalista, com mestrado em administração, com ênfase em governança e estratégia, além de inúmeras outras especializações acadêmicas. Ela também é diretora de liderança, cultura e diversidade do IBEF. É empresária, consultora, conselheira, palestrante e mãe dedicada. Autora do livro Sem Medo de Ser Líder. Gente, essa mulher é o poder. Se eu for falar Legal. aqui todas as atividades que Gisélia já exerceu e que exerce, eu vou passar a tarde toda. Gisélia, seja muito bem-vinda, viu? Oh, muito obrigada. E, na verdade, a mulher, ela exerce tantos outros papéis, né? Que a gente nem consegue colocar. Que também a gente é filha, é amiga, às vezes é esposa, né? A mãe, filha na frente, mas tem outros papéis que a gente tem que desempenhar na sociedade também. E engraçado é que a gente consegue ir desempenhando cada um desses papéis, né? Tem. A mulher tem essa habilidade, essa pluralidade, essa competência de ser múltipla, é feminino. É um diferencial competitivo nosso, que nos levou da década de 80, que Peter Drucker falava assim: olhem para as mulheres trabalhando e dentro de casa. As lideranças precisam se feminilizar urgente, se tornar mais femininas. Não estava mandando ninguém sair do bastidores, né? Estavam falando, olha para as mulheres. E essa característica é uma habilidade muito feminina. É verdade. E foi a partir daí, exatamente, que as mulheres começaram a, eu digo, renascer, né? Sim, totalmente. A mulher, ela tem, por muito tempo, ela foi estigmatizada, né? E existem ainda desafios no mercado de trabalho, tá? O nosso trabalho de dar voz às mulheres, né? De empoderar, de ajudar elas a empreender, a se desenvolver, ainda é pertinente. A gente não precisa mais mostrar nossa importância no mercado, mas a gente precisa ainda quebrar certos tipos de estereótipos, né? De barreiras, a famosa teoria teto de vidro, né? Eu tô dentro de uma carreira, eu vejo aonde eu posso chegar, onde eu posso ir, crescer, mas eu não consigo passar dessa barreira, porque na verdade eu tô carregando comigo uma outra atividade, né, da qual eu sou responsável, que não é remunerada, o duplo trabalho. De casa, ser mãe, cuidar dos pais. Olha o que aconteceu com a pandemia. A pandemia mostrou essa importância da mulher, né? Não só na sua capacidade de se reinventar, como o tanto que ela foi prejudicada. O CAGED, eu vou falar de dados do Espírito Santo, Sim. né? A pandemia de 2020, em janeiro de 2021, mostrou uma estatística onde 92% dos cargos que deixaram de existir eram ocupados por mulheres. E aí? Elas tiveram que cuidar dos pais, tiveram que cuidar da casa, tiveram que cuidar do filho, tiveram que ceder seu computador para os filhos Mais uma vez estudarem. elas abriram mão. Mais uma vez, e todo mundo espera isso da mulher, mas ela precisou também se reinventar. Então, a mulher, ela busca esse trabalho híbrido, sempre buscou essa liberdade para continuar conciliando a casa e o trabalho. O que acontece? A mulher, ela repensa, pesquisas mostram isso, ela repensa a sua carreira quando é mãe. Então, quando ela é mãe, ela busca outros desafios, uma outra forma de trabalhar. Por isso que o autoemprego e o empreendedorismo feminino cresceu muito, porque vira uma oportunidade de continuar a sua ambição de crescer, ter uma carreira, ter uma independência, ter trabalho, mas, ao mesmo tempo, continuar cuidando da casa, dos filhos, né? Sendo mulher. Sendo mulher. A sociedade pede isso, mas existe um desejo pessoal, porque existe também essa busca dela, essa cobrança da mulher, que aí começam alguns sabotadores, né? Porque a mulher, ela começa a se cobrar demais, tem que ser perfeita demais. Eu tenho que empreender, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar dos pais, né? Que chegam a uma certa idade, todo mundo espera que a mulher, a filha mulher que cuide, tanto que quando só tem filhos homens, viram para os pais e falam: quem vai cuidar de você quando ficar mais velho? De fato, é aquela história. As pessoas esperam muito de nós que somos mulheres. E isso daí já está tão enraizado que até nós mesmas queremos sempre dar o nosso melhor. E por mais que a gente faça, a gente acaba ficando naquela posição. Será que eu estou fazendo o melhor?
Sim, sim. E no meu mestrado, né, de governança e estratégia, eu estudei e o meu trabalho final foi sobre, fiz um artigo, foi publicado, está aí numa revista científica sendo bem citado, né, sobre liderança feminina, sobre empreendedorismo feminino. Na verdade, eu fiz um estudo com mulheres que repensaram a sua carreira depois que se tornaram mãe, né. Eu busquei as dificuldades, as barreiras que as mulheres tinham no mercado de trabalho, como elas transcenderam isso, como elas lutaram contra isso, quais são essas habilidades, quais são os estigmas, né? E eu percebi nesse meu estudo que, na verdade, as mulheres, elas não paravam, nada bloqueavam elas. Elas só pensaram, repensaram a carreira e buscaram o autoemprego, porque na minha tese eu mostro que as mulheres deixavam o emprego formal, aquele emprego de CLT, carteira assinada, de bater ponto de segunda a sexta, porque elas não se encontravam mais, elas buscavam uma flexibilidade, uma forma de conseguir sair mais cedo e buscar o filho na escola, né? Mas, ao mesmo tempo, poder se dedicar a esse trabalho. Então, perderam muitas mulheres talentosas. O mercado tem perdido muitas mulheres que migram por esse autoemprego ou emprego mais informal ou empreendedorismo para ter essa liberdade. Então, isso é importante. O que eu estou dizendo isso? Precisamos repensar o modelo de trabalho urgente, não só porque o mercado atual exige, mas principalmente que a gente tem perdido mulheres talentosas, habilidosas, empreendedoras, que podem empreender dentro das organizações, sendo inovadoras, múltiplas, né? Elas têm uma habilidade relacional muito maior do que os homens, têm 2,3 anos de estudos à frente desses homens, sofrem ainda os estigmas, mas tudo bem, elas continuam na luta. Mas o que elas buscam? Elas buscam caminhos abertos para conseguir crescer e chegar lá. Então, ela quer equidade, inclusão, ela quer que tenha as mesmas chances que são dadas para homens, que ainda hoje somos a maioria da população, mas apenas 7% dos conselhos das grandes empresas são ocupados por mulheres. Somos 13,5% de cargos de alta administração. Nas lideranças intermediárias é que a gente cresceu mais, está quase 40%, mas quando Mesmo fala assim em crescer, é muito pouco, pela nossa representatividade de sermos mais de 50% do quantitativo de pessoas no Brasil. Poxa vida, é muito interessante isso, e isso realmente a gente precisa de se aprofundar cada vez mais, né? Precisa ser estudado, porque parece assim, não precisamos mais mostrar nossa importância, mas precisamos mostrar que existem barreiras, né? O Prêmio Nobel de 2023 foi para de economia, foi para uma cientista, uma estudiosa que falou da mulher, né? Da invisibilidade da mulher, falou do trabalho não remunerado da mulher, que a mulher, mais de 50% do seu trabalho não é remunerado. Então, aquele trabalho afetivo não é valorizado. Não é valorizado, é como não se é fosse remunerado. Uma obrigação. E ainda tem as barreiras. Eu trabalho com contratação de executivos há mais de 20 anos. Fui muito tempo fui headhunter e sempre escutei nos bastidores as empresas tendo dificuldade ou rejeitando ou não buscando mulheres pelas aquelas questões de mercado que a gente sempre escuta. Ah, mas ela vai engravidar, ela vai ter filhos. Ah, mas a mulher ela é muito lenta, ela não vai poder viajar, ela não vai conseguir, ela não vai dar conta. O que acontece? O mercado, durante muito tempo, colocou uma figura masculina como o perfil ideal de liderança. Então, a liderança ela foi muito masculinizada. Precisa vestir terno, precisa falar forte, precisa bater na mesa. Essa liderança foi formatada dentro de um cenário coletivo do mercado que até hoje a mulher ela acha que precisa se masculinizar para ter uma liderança, para ter um cargo de alto escalão, para crescer dentro de uma organização. Porque se não gritar, se não falar alto, se não for grosso, se não bater na mesa, não serve para ser uma liderança. Mas você não acha que isso daí que você está falando, essa parte, inclusive, é um pouco culpa até da gente, que é mulher, porque afinal de contas nós geramos e criamos os filhos homens. Sim. E as mulheres que criam os filhos homens talvez devessem criar de uma outra maneira. Ou eu estou errado? Não, temos nossa parcela de responsabilidade, né? Existem várias pesquisas falando por que também a mulher, ela perdeu uma representatividade, quais são as lacunas, quais são os gaps dessa mulher no mercado de trabalho, que é importante a gente ter essa consciência de nós mesmas, na onde nós estamos errando, o que podemos melhorar também, para a gente ter para alavancar a nossa carreira, ter mais
mais visibilidade, crescer em termos de habilidade, ser mais competitivas. Mas sim, existe uma criação, quando a gente fala que o Brasil tem um machismo ainda enraizado dentro da sociedade, nós também sustentamos, né? Eu me lembro quando eu coloquei minha filha na creche com 6 meses para poder trabalhar, eu fui criticada pela família inteira, minha mãe, minhas tias, minha avó. Que absurdo deixar uma criança tão pequena, que falta de responsabilidade. Assim, marido não quer. Egoísta. É egoísta. Eu criei vocês até ficarem mais velhos, então quem é que faz comida na sua casa? Quem é que organiza a sua casa? É por isso que vai ficar sozinha. Então, existe já esse conceito pré-estabelecido do posicionamento da mulher quando busca o mercado de trabalho, que começa dentro de casa. E a gente cresce escutando isso. E a gente replica também isso, tá? Então, a gente também compara a mulher, ela é muito fraca, vem com mulherzinha, né? Desde quando ser mulherzinha virou uma característica negativa? Desde quando o feminino virou algo para ser chacota, para xingar, para dizer que a pessoa é menos do que a outra? Muito pelo contrário, né? Não, e as pesquisas mostram o contrário. A gente está falando de maternidade, né? Eu estudo muito sobre o mercado de trabalho, sobre comportamento. Então, tem estudos que comprovam que a mulher, depois que se torna mãe, ela se torna até mais interessante para a organização, porque ela adquire algumas habilidades hoje extremamente importantes quando a gente olha para o mercado de trabalho, que vem da mulher, que é desenvolvida depois que ela se torna mãe. Tipo, ser multitarefas. Ela desenvolve uma capacidade de ter múltipla, que isso é vista no mercado de trabalho de forma muito positiva. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, que dentro das questões cognitivas masculinas, eles não têm essa capacidade. Comunicação. E outra coisa, empatia. Aumenta consideravelmente a empatia. Pesquisas feitas com empresas que tenham colaboradoras mulheres e que se tornaram mãe, falam de forma muito assertiva que elas se tornaram profissionais melhores. Pois é, gente, esse livro, Sem Medo de Ser Líder, né? Isso. De onde vem tantas mulheres e de onde vem esse medo que tantas mulheres sentem? Porque eu confesso para você que isso tudo que você falou aí faz total sentido. E a gente, às vezes, na hora de se posicionar, falta mesmo, digamos, como eu vou falar isso? O que vão pensar de mim? Sim. Então, a gente acaba se auto-sabotando. Sim. Esse livro fala sobre isso. Você lançou recentemente. Isso. Eu lancei esse livro no mês passado, em junho. E a inspiração para esse livro começou por conta da geração Z. Né? Que existe um estigma muito grande, uma resistência com essa geração. E eu vi uma pesquisa mostrando que a geração Z não quer ser líder. Prefere crescer em termos horizontais do que chegar a altos cargos. Eles buscam o quê? Qualidade de vida, não quer ter estresse, não acha que vale a pena, cresceu com as outras gerações reclamando, adoecendo, né? Então eu comecei a escrever esse livro mostrando, primeiro, a importância do protagonismo profissional, de ser líder, como isso é importante para as organizações, para a sociedade, para a nossa carreira, para ter visibilidade. Se ninguém quer ser mais líder, o que vai acontecer com as empresas e com as organizações? E aí eu mostro como psicóloga, psicanalista também, especialista em programação neurolinguística, que esse medo, ele vem de muitas questões imaginárias, de insegurança, e é uma autossabotagem esse medo, né? Sentir medo não é um problema. Você pode sentir medo ao falar, ao dar uma palestra, ao entrar na televisão, ao aceitar um novo cargo, um cargo de liderança. E se, né? O que a gente não pode é paralisar, ter pânico, porque isso mina toda a nossa vida. E eu fiz um capítulo especial para as mulheres. O que elas têm medo? Elas têm medo de não ser respeitada. Ela tem medo de não dar conta. A síndrome da heroína, eu preciso dar conta de tudo. Tem medo de não conseguir conciliar a carreira com a família, com os filhos, de perder o amor do marido, o amor dos filhos. Tem medo de ser julgada, tem medo de perder a sua identidade. Olha quantos medos, né? E no livro eu falo como você pode combater esses medos. De perder sua identidade, sim, porque às vezes ela tem que se transformar para ser uma pessoa competitiva e ter uma visibilidade nessas empresas que buscam, que ainda colocam um estereótipo masculino de liderança, elas têm que mudar. E isso acaba com toda a naturalidade, independência, com toda a habilidade natural dessa mulher. A gente pode dizer que esses medos são crenças limitantes que paralisam? Totalmente, né? Essas crenças limitantes. Então, o que eu acredito que me limita a chegar
além, para ir além, a ser melhor, a crescer na carreira. Então eu acabo minando, né? E tem outras características de autossabotagem que tem aparecido e surgido muito no perfil feminino. A procrastinação, né? A procrastinação. Deve ser pelo cansaço. Sim, né? A procrastinação no sentido, eu vou deixar para depois, amanhã eu faço, né? Tudo bem que a gente faz aquela mala em cima da hora para viajar, mas a gente não pode fazer isso com a nossa carreira. A gente tem que ter planejamento, tem que fazer as coisas antes, tem que ser proativo, porque muita coisa acontece na vida dessa mulher. São muitos papéis, muitas atividades e a gente acaba realmente deixando para lá. A falta de sono, pesquisas mostram que a mulher tem perdido o sono, crise de ansiedade, processos depressivos têm aumentado, por isso não dá conta. E uma outra autossabotagem que é muito comum do perfil feminino, muito mais, é aquela síndrome da impostora. Você é promovida. Meu Deus, o que eles viram em mim? Eles vão descobrir que Nem eu não sou ela tanta acredita coisa. no valor Eu não vou dela. dar conta, né? Eu não sei se eu sou tão boa assim. E aí começa a ter comportamentos que acabam sim te sabotando. Inconscientemente, você não acredita que você é merecedora daquele prêmio, daquela promoção ou de ser feliz e se sabota. E a gente faz isso em relacionamentos também. Nossa, aquela pessoa maravilhosa, mas eu não sou tão bonita assim. O que viu em mim? E a gente se sabota inconscientemente. Por isso que é importante esse bate-papo. Por isso que é importante esse diálogo, para que quem está escutando e se identifica com essas mensagens, comece a ter uma percepção melhor de si mesma. E pare e pensa, nossa, eu não sabia que eu estava fazendo isso, eu tenho que mudar. E essa mudança, essa chavinha tem que virar logo, porque a vida passa muito rápido e eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem, porque as coisas estão esperando que a gente faça acontecer. Pois é, essa conversa aqui que a gente está tendo, e aí eu viro para você e pergunto, você é mãe, é palestrante, é psicóloga, psicanalista, uma das diretoras do IBEF, né? Como você consegue conciliar todos esses papéis numa Gisélia só? Muito bom. Primeiro, conhecer muito quem eu sou, e eu dependo das pessoas. A gente não existe essa fórmula mágica, cada um vai achar o seu canto. Mas existe um segredo que eu vou contar, né? Entre vários. Eu dependo das pessoas, preciso ter planejamento e conhecer a mim mesma para saber aonde eu posso me sabotar. E ali eu acho fórmulas, né, de minimizar aquilo, contar com pessoas que têm aquela habilidade que eu não tenho para conseguir dar conta. Mas é propósito. Hoje nós temos que levantar todo dia e responder uma simples pergunta. Qual a proposta que eu tenho de vida? O que eu quero da minha vida? O que eu quero entregar? Quem eu quero ser? O que me movimenta? O que me motiva? O que me leva a agir? Estamos hoje numa geração mecanizadas. Sabe? Estamos numa geração que a gente acorda, pega o ônibus, toma o café, beija o marido, beija a criança, bate o ponto, chega. Tudo no automático. Fica lá nas redes sociais o tempo todo e a vida passando. A gente vivendo como se tivesse um estoque inesgotável de tempo e a única coisa que a gente não tem mais é tempo. Cada dia que passa, nos falta um que nos resta para viver. Então a gente tem que dar uma sacudida com essa realidade da vida, essa dor da vida, para que a gente possa agir. Então quando você tem uma proposta de vida, eu sei o que eu quero entregar, você canaliza a sua energia para aquele propósito, para entregar. Então isso tudo, ele não me cansa. Eu chego no final do dia, que alegria! Várias coisas. Realizada. Então, a minha proposta é acordar todo dia e transformar pessoas, empresas, em pessoas melhores. Ajudar elas a desenvolverem a vida delas. Então, qualquer sorriso que eu der no elevador, eu não sei como que está a vida daquela pessoa, como está a realidade daquela pessoa, um sorriso, um bom dia, um muito obrigado, uma gratidão. Aquilo pode transformar de forma significativa a vida de alguém. Então, essa é a Gisélia que acorda todo dia. Ela só dá conta porque, primeiro, ela sabe que ela tem muitos defeitos. E eu preciso de pessoas para me ajudar a cumprir todos esses papéis. Segundo, eu tenho uma proposta de vida. E isso cria na gente resiliência psicológica e energia. Porque dá errado uma, duas, três, várias coisas dão erradas no dia. Mas eu acordo no dia seguinte e falo, vamos começar tudo de novo, porque é isso que eu quero. E quando você fala de energia, ninguém nunca disse para você assim, você tem uma energia masculina maior do que a energia feminina, por exemplo? Você ouve boa, isso? O tempo todo, né? Até minha médica, que disse que eu tenho muita testosterona, né? Testosterona com relação a isso. Mas vamos lá, fala assim. Muitas vezes falaram assim, nossa, você lidera igual um homem. Eu achei chato. A gente acha bom e acha ruim, né? E fala elogiando. Que acha. Na verdade, você parece um homem para trabalhar. Você tem muita energia, você fala com autoridade.
Eu nunca mais quero ouvir isso, né? O que acham que é elogio, na verdade, colocaram um estereótipo de uma liderança masculina que não existe, que a gente não consegue sustentar. E não, eu tenho muita energia, mas eu sou mulher, sou feminina. É o feminino que me diferencia. É ser amável, é ser vaidosa, é saber se comunicar, é ter empatia, é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu dou conta disso porque eu sou mulher. E eu só dou conta de viver porque eu sou feliz em ser essa mulher. E é isso que as empresas precisam, autenticidade, né? Com habilidades, com propósito e entregar sendo mulher. Que bacana, que bonito. Gisele, para quem está começando a trilhar agora, né, o caminho da liderança, qual o primeiro passo para lidar com pessoas? Porque eu já ouvi, inclusive, eu prefiro mexer com bichinho do que mexer com gente. Você deve ter ouvido isso também. O tempo todo, né? Então, porque mexer com gente é algo complicado. Qual o primeiro passo? É delicioso, mas é complexo, né? Eu falo essa idiosincrasias, essa complexidade humana, por isso que eu nunca parei de estudar. São 5 especializações, eu nunca vou parar. Porque o ser humano, ele é orgânico, ele está em transformação, em mudança, ele muda com o mercado muda. E se a gente não se transformar junto com essas mudanças mercadológicas, a gente vira tecnologia ultrapassada, obsoleto, perde a empregabilidade, perde o valor agregado. Isso é muito complicado. E a gente precisa se reinventar. Infelizmente, a mulher tem que estar sempre um passo à frente. Parece que você tem que mostrar muito mais competência do que se fosse um homem. Tem que provar todo dia isso. Tem que provar. Você tem que provar que é capaz. Coisas que eles não fazem dentro da questão masculina, né? Mas dentro dessa entrega, dentro desse se jogar, dentro dessa questão relacionada à carreira, o que a gente precisa? Para ser líder, começa com a autoliderança. A autoliderança é a parte principal. Então, a etapa 0, número 1, é se conhecer, se autoavaliar. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, minhas limitações, para você se posicionar de forma mais competitiva. Então, lidar com pessoas é complexo. Se você não está bem com as suas questões, com as suas sombras, como diz Jung, você tem que conhecer as suas sombras, que é o primeiro passo para se dar conta de si mesmo. Tem que conseguir tomar chá consigo, tem que estar bem. E o que mais mina uma pessoa a atingir um cargo de liderança, por isso que tem que trabalhar bem no início e principalmente a mulher, a autoestima. A estima que a mulher tem dela mesma, né? Se eu sou merecedora, se eu não sou, se eu sou boa, se eu não sou, isso vai comprometer todo o meu desempenho, toda a minha carreira. Se eu achar que eu não tenho validade, que eu não tenho uma boa estima de mim mesma, eu não consigo entregar. E se eu não consigo entregar, eu não consigo liderar. Eu não consigo dar conta do outro, dessa complexidade. Você falou muito bem, o ser humano é muito complexo. E por isso que eu tenho que estar bem, eu tenho que superar isso. Estudando, né, e entendendo sobre liderança. O próximo passo é conhecer pessoas, né? Então, para liderança tem algumas características fundamentais: a resiliência, a comunicação, a inteligência emocional, a empatia, a capacidade de ouvir, porque líder não é um cargo hierárquico, isso é chefia, não é colocado no organograma. Liderança é conquistada e para isso você tem que se conectar com pessoas. E liderança é tornar o outro um líder melhor que você é. E agora, esse foi o seu primeiro livro? Foi o primeiro, não vai continuar sendo só um. Vem outro aí, vem conta pra outro, gente. vai, vou dar um spoiler, Dá. assim. No capítulo que eu falo dos medos da mulher, falo um pouco da liderança feminina, eu já falo no meu livro que eu não vou aprofundar muito, que é algo que eu estudo há 20 anos, né? Fiz vários artigos a respeito da liderança feminina, da mulher no mercado de trabalho, mas eu vou, o meu próximo livro é sobre liderança feminina. É para falar desse feminino como diferencial competitivo. Eu escutei durante 24 anos da minha carreira que eu seria melhor sendo um homem, que eu só cresceria tendo características masculinas. E acreditei durante muito tempo que se eu tivesse características masculinizadas, eu teria mais visibilidade, eu cresceria na carreira, eu seria uma pessoa melhor, mas mentiram para mim e continuam mentindo para a gente. Na verdade, pesquisas já mostram, várias pesquisas, que o feminino é que torna a mulher diferenciada, a empresa mais competitiva e que vai conseguir levar a performance da empresa para um outro nível. Qual o seu recado aqui para as mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui hoje? Mulheres, não acreditem no espelho, o espelho mente. Começa com a autoavaliação, né? É muito lindo olhar no espelho e falar, existe alguém mais bela do que eu? Sempre vai ter alguém mais bonita que você, mais interessante que você, mais habilidosa que você, mais igual a você? Ninguém. E essa sim é a beleza da vida, ser nós mesmos. E se você perder a sua identidade, você perde
tudo. Então, você tem que saber o que você quer, é isso que você quer, então corra atrás. Uma mulher que sabe o que quer, ninguém segura. Nossa, adorei essa finalização. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui nesse episódio do Eu e Elas. Eu que agradeço. E assim, é muito bom poder trazer mulheres como você para compartilhar essas histórias e inspirar quem está aqui assistindo a gente. Ai, que legal. Eu que agradeço a oportunidade. Até porque quem me vê acha que eu já nasci assim, mas eu venho de família muito simples, de uma história muito simples. E é por isso que eu falo com autoridade. É possível chegar onde você quer, desde que você realmente tenha esse propósito bem claro. Pois é, tá aí o recadinho da Gisélia Freitas, que veio hoje participar aqui do podcast Eu e Elas. E assim a gente encerra mais um episódio. Você consegue assistir no YouTube, consegue nos acompanhar também no Spotify. E semana que vem a gente vai trazer outra mulher incrível para vocês conhecerem, viu? Até lá!